durante esse feriado, essa Páscoa, também o início dessa semana. As últimas informações que a gente tem, publicamos no Metrópolis, na editoria de São Paulo ontem, são vídeos que revelam o motorista Demóstenes Dias com bebidas alcoólicas, ingerindo bebidas alcoólicas horas antes de atropelar e matar os irmãos Isaías e Sofia, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Na matéria publicada pela nossa repórter Júlia Gandra, um dos gravado por volta das 2 horas da tarde de sexta-feira, mostram o Demóstenes, o motorista, entrando em uma loja de conveniência, comprando uma lata de cerveja. Ele até fica um tempo dentro ali da loja de conveniência, cerca de 20 minutos, cumprimenta alguns colegas, fica sentado por um período antes de sair do local. Um pouco mais tarde, por volta das 4h30 da tarde, ele é flagrado novamente por uma outra câmera de segurança, agora num mercadinho da região, comprando e ingerindo uma lata de cerveja já no caixa ali, pagando o que ele havia comprado, né? Ele já estava ingerindo cerveja antes mesmo de sair do mercadinho. Cerca de 1 hora depois, 1 hora e pouco, 5h30 da tarde, é registrado o atropelamento que matou os irmãos Isaías e Sofia. O motorista, um laudo pericial, um laudo da polícia, identificou que ele estava alterado, estava embriagado, dirigindo bêbado, e as crianças, infelizmente, morreram na hora com o impacto da batida. A gente também apurou ao longo desses dias que Demóstenes saiu de casa dirigindo embriagado e 17 segundos depois de sair de casa cantando pneu, aconteceu o acidente que vitimou as 2 crianças. Um trajeto de mais ou menos 240 metros, aproximadamente. Carlos, eu quero puxar com você justamente sobre essa fala do Enzo, né? Que ele fala que o homem, né, o Demóstenes, ele dirigiu ali 240 metros e foi ali a distância suficiente para poder matar as 2 crianças nesse acidente. Ele estava embriagado. O meu questionamento é por que mesmo depois da lei seca, as pessoas ainda insistem em beber e dirigir? E porque não há uma fiscalização maior? A gente viu que foi uma sexta-feira santa, foi feriado. Geralmente a gente vê nas ruas, né, um pouco mais de fiscalização nesse período de feriado. Mas por que não existe? Por que as pessoas ainda insistem em beber e dirigir? O que mais me chama a atenção é porque quando a gente estuda acidentes, a gente não atribui uma única causa. A gente chama de um conjunto de causas, a chamada árvore causal. É uma pirâmide, né? Você vem com várias pequenas questões que vão se somando, até que no final você junta e tem o acidente. Então eu vou colocar várias coisas que eu consigo observar assim bem direto, né? Primeira coisa, a sensação de irresponsabilidade de poder beber e dirigir. Então isso é uma coisa muito grave. Várias pessoas acham que podem beber, continuar bebendo e não vai afetar a direção. O resultado está aí, o que a gente já vê. E segundo, não existe uma punição efetiva, sequencial, que dê exemplo para motoristas bêbados. Como nós temos um sistema presidiário com mais de 1 milhão de pessoas presas no Brasil, ou perto de 1 milhão presas, condenadas, os juízes eles costumam muito liberar o que eles chamam de pessoas com menor poder ofensivo. Mas, na prática, uma pessoa que atropela e mata 2 crianças é uma pessoa de alto poder ofensivo, né? Terceira coisa, vocês perceberam nas imagens que o motorista estava de chinelo. E o Código de Trânsito proíbe a pessoa dirigir de chinelo porque o chinelo escorrega do pé e a pessoa perde o controle da aceleração e do freio. E uma das desculpas que o motorista deu após ter cometido o acidente é que não conseguia controlar o carro. Mas eu coloco isso dentro da questão das desculpas. O que eu acho muito importante é que os Detrans, eles arrecadam fortunas com multas e deveriam gastar muito esse dinheiro com campanhas educativas, principalmente na questão de dirigir bebê. No Rio de Janeiro, a lei seca faz campanhas fortíssimas. Eu vou frequentemente ao Rio de Janeiro e vejo que isso influenciou no hábito do carioca dirigir. Então, as pessoas, quando vão beber à noite,
elas deixam o carro em casa, um deles fica sem beber para poder dirigir, ser o motorista da vez. É muito comum o uso do Uber, muito comum no Rio de Janeiro o uso do Uber das pessoas porque vão beber e dirigir. E pelo que a gente viu nessa cidade, em São Paulo, a pessoa irresponsavelmente achou que podia beber e dirigir. E aí causou essa tragédia. Nós temos de ter eu olhei o Código de Trânsito para poder ter um pouquinho mais de segurança e eu terminei indo para o Código Penal, porque existe o crime de homicídio doloso, crime de homicídio com dolo eventual. A pessoa sabe do risco de cometer um crime, o homicídio, mas assume o risco de cometê-lo indiferente das suas consequências. O caso desse atropelamento e a morte das 2 crianças é bem isso, homicídio doloso, dolo eventual. Não tem para onde escapar. A pessoa foi de uma irresponsabilidade enorme, causou a morte de 2 crianças, e mesmo que ele pague 15 anos de cadeia, não sei se ele pagará isso no sistema brasileiro, isso não vai trazer de volta a vida das crianças que foram embora.